vocês, começando o Conexão MM5, programa que semana discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Marcelinhos. Dá um copo d'água para mim, velho. Boa noite, Léo. Está no ar. Léo, boa noite, camarada. Boa noite. É que estamos aqui no meio da correria, o computador deu um problema. Tranquilo, tranquilo. Minha mulher que resolveu, a Vera. Tudo bom, Quase camarada? que eu não conseguia chegar, cara. Vamos nessa. Essas correrias de que a informática obriga a gente, o sinal, né? Que tudo. Aham. Léo, boa noite, primeiramente. Estamos aqui para mais um programa Conexão. Boa noite. Seja bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui com o camarada para esse programa Conexão MM5. E o tema de hoje é Lula está onde sempre esteve. 2 pontos. Com Trump. Contra. Nos últimos dias, esta semana, né? Para ser mais preciso, anteontem, houve a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e houve o primeiro discurso foi do próprio Lula, né? Seguido do discurso do Trump, que fez uma menção ao Lula, dizendo ter se encontrado com o presidente brasileiro e que eles teriam se abraçado e, segundo o Trump, teria rolado uma química muito, muito boa entre os dois, né? E ontem o Lula retribuiu a gentileza, entre aspas, dizendo que ficou muito feliz com a declaração do presidente americano, né? Para além desse deslumbramento quase infantil, vamos dizer assim, né, da imprensa brasileira, né, sobre isso, porque a imprensa brasileira tem uns comportamentos assim que aí precisam ser mais estudados pela ciência, né? Porque é uma mistura de cinismo com deslumbramento, que é uma combinação impressionante. Mas, para além dessas reações de início completamente infantilizadas, né, e superficiais, como é que você começaria, Léo, a abordar esse fato? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpem aí o atraso. Tivemos um problema aqui em casa com a internet, o computador travou, etc. e tal, mas acho que está em tempo, né? Conseguimos resolver. Mas é o seguinte, André. Essa Assembleia da ONU foi muito útil. Muito útil. Não resolve nada, mas foi útil. Ótimo, não resolve nada, desculpa. Pode chamar de extraordinária mesmo. A Assembleia ela foi diferente das outras, porque ela colocou à mostra posições, posturas, alinhamentos que sempre rolaram, certo? Mas estavam encobertos nesse quadro da crise política no Brasil, da crise econômica geral e, particularmente, dessa crise nos Estados Unidos. Ela veio mostrar tudo, certo? Basta ler com algum cuidado. É preciso ainda algum esforço de leitura e é nesses termos que eu vou falar para ajudar os companheiros que nos dão a honra de seguir, certo? Assim, para fazer uma leitura um pouco para além da superfície, mas a partir dos indícios muito claros que essa Assembleia Geral da ONU mostrou, certo? Então, é isso. Ela enfim, veio mostrar, veio apontar para onde está o governo Lula, o próprio Lula, e o partido, o seu partido, o PT e aliados, né? Então, é disso que se trata. Nós já tivemos indicações muito, muito claras para nos fazer entender onde o Lula se encontra. A mais clara foi aquela em 2002, na famosa Carta aos Brasileiros. Ali ele colocou em cena, falou: olha, eu estou aqui, certo?
Ele chegou e colocou na mesa: este sou eu, ou seja, alinhado ao capitalismo, sem intenção de quebrar as vigas mestras que sustentam o capitalismo, né? Que é a propriedade privada do meio de produção e um Estado, certo, dominado pela burguesia, a que chamam aí muito pomposamente de Estado democrático de direito, né? O nome é bonito, mas o conteúdo é muito feio, é pornográfico, é mentiroso, enfim, nós já discutimos isso e Posso usar um sempre... trocadilho? Posso usar assim? É bonitinho, mas ordinário, né? Por favor, Exatamente. Lembrando aí o nome da peça de teatro. Né? É bonitinho, mas ordinário, sem dúvida. desculpa, tá? Mas é que eu tinha que lembrar. Não, mas não pode perder, não, não. Foi muito bem observado. É um nome bonitinho e tal. Aí eles enchem o peito, Estado Democrático de Direito. Mas é uma porcaria, uma forma de dominação da burguesia, como as outras duas mais conhecidas, historicamente conhecidas, que são o fascismo e a ditadura. Esse é o tal Estado Democrático de Direito. É um Estado que garante a propriedade privada, é um Estado que garante a exploração dos trabalhadores, né? A apropriação do valor produzido pelos trabalhadores, certo? É disso que se trata. Bem, agora, como você disse, o negócio é meio inusitado, tem algo de inusitado. Ao se referir, usar um certo palavreado, as palavras significam coisas, né? Certo? E nós, enquanto espécie animal, a espécie humana, né, tem esse poder enorme de simbolizar coisas através das palavras. Isso nos dá uma dianteira inalcançável frente às outras espécies, né? Então, o que significam essas expressões? Um clima e uma química. Eu próximo ao que você disse na abertura, André, eu usaria que dê um toque de safadeza às relações capitalistas, certo? Eu acho que safadeza é a palavra mais... Porque é uma expressão rasteira, aliás, o Bolsonaro usou quando esteve lá lá em Goiás, no internato de moças, né, que vieram da Venezuela, expulsas pela extrema-direita lá, e ele usou, cheguei aqui, me pintou um clima, certo? Foi. É uma expressão rasa, rasteira, que você pode até usar de uma maneira, sei lá, um pouco cuidadosa, em certos espaços absolutamente informais, certo? Então, uma química, em outras circunstâncias até, né, André? Em outras circunstâncias. Mas aí, no caso, em circunstâncias libidinosas, talvez, né? Claro. Tem essa conotação. Tem. Mas aí nós estamos falando de uma relação entre dois países importantes do sistema capitalista mundial, o mais importante e um importante, que o Brasil é importante, né? E o mais importante, Estados Unidos. Quando fala isso, parece uma conversa de bêbado, não é não, André? Parece uma conversa de bêbado, Léo, exatamente isso, de bêbado. Conversa de bêbado, alguma coisa assim, que mostra bem quem são esses dois homens. Quem são esses dois homens? São bêbados mal intencionados, certo? E eu chamaria isso de safadeza,
certo? De safadeza. Mas isso veio apontar para uma reflexão seguinte: o que há de novo nessas relações? Aí você tem que remeter, né, à natureza da crise, à natureza do governo Trump. Algumas, 2 ou 3, eu me lembro, conexões aqui, nós nos dedicamos a aprofundar a discussão a respeito da natureza do governo Trump, para dizer politicamente quem é o governo Trump no quadro da crise capitalista que tem o olho do furacão no seu próprio país, nos próprios Estados Unidos. Então, a gente viu que o Trump não era um brincalhão, que não era apenas como todo dirigente, como todo líder capitalista, um moleque, um fanfarrão. Não, ele pode ser isso também, eu acho até que é, mas ele era um líder político que teve a percepção, certo, do alcance da profundidade dessa crise. Ele percebeu que o capitalismo e seu país, particularmente, mergulharam numa crise estrutural que estava além das crises cíclicas, daquelas de 10 em 10 anos, de que fala Marx no Capital, alguma coisa mais próxima da tal crise muito discutida, uns combatem, outros não, da crise de Kondratiev, certo? O chamado ciclo de Kondratiev, que ocorre de 50 em 50 anos, segundo esse economista soviético. Então, você parando para pensar 50 e 50 anos, ano de 1970, 1922, aí você vai somando a coisa, dá 50 anos, certo? A década de 70, como a gente sabe, abriu uma fase do próprio imperialismo chamada neoliberalismo. Isso. E a natureza dessa crise é que o neoliberalismo se esgota, certo? Certo? E não é mais dominado pela soma do capital industrial com o capital bancário que Lenin chamou de capital financeiro. Ele, o Hilferd também, um economista britânico, certo? Não, economista alemão, Robson, que é o britânico, que falou isso também. Os nomes são um pouco parecidos. Mas, então, nós tivemos o fim do ciclo do neoliberalismo. Aí, volta de uma crise que iniciou lá em 2008 e foi se aprofundando, até chegar num ponto que o próprio capitalismo, os próprios Estados Unidos e os países centrais passaram a ser regidos puramente pelo capital especulativo. O sistema capitalista deixou, né, a produção de mais-valia, a produção de valores a partir da produção para viver, para reproduzir o capital a partir da especulação financeira. Certo? É esse período que estamos vivendo e precisava de alguém, certo, para, aspas, salvar o capitalismo, como em toda crise, né, capitalista aparece alguém para salvar. O Hitler já apareceu, e o Mussolini também. O fascismo surge para salvar o capitalismo. As ditaduras militares surgem para salvar o capitalismo, assim como a democracia surge para salvar. O caso do Brasil foi típico. Quando se esgotou o período da ditadura, veio o período da democracia, que maravilha, mas para manter o capitalismo. Verdade. A democratização no Brasil ocorre quando a ditadura, aí por volta do início dos 80, já não atendia os interesses do capitalismo. Você lembra, no governo Figueiredo, a inflação chegou a 87%. Verdade. 83%, por aí, certo? Tem que mudar, certo? Então é isso, é aquilo que fala o romance O Leopardo, né? Mudar para manter, certo? Sim. Vamos mudar, do Lampedusa, né? Do Príncipe de Lampedusa, né? Vamos mudar para manter, certo?
para que tudo continue como antes, certo? É o que explicou o seu sobrinho no livro, né? Mas então, é disso que se trata. Então, o Trump veio para mudar e adota, nesse quadro, eu não vou repetir aqui que nós já falamos, né? Uma política que nós, assim, de uma maneira assim, inicial, para abrir a discussão, tivemos chamando de um neo-absolutismo, né? Há quem levanta até que Trump caminha para um golpe de Estado nos Estados Unidos. É uma discussão séria. Sem dúvida, Léo. Que você já levantou e outras pessoas, outros quadros mais também de conhecimento maior também, assim como você já colocou isso, certo? Nós temos que discutir isso. Mas então ele surge como um Luís XIV, o Estado sou eu, certo? Um neo-absolutismo, né? Que o exemplo de absolutismo na história mundial é o exemplo do Luís XIV, né? Chamado Rei Sol, o rei onde como é que é? As suas terras eram, como é que é? Não conheciam limites ou coisas assim. Onde a expressão era o seguinte: Luís XIV possui uma extensão de terras onde o sol não se põe, certo? Jamais o sol se põe nas terras de Luís XIV. Mas então, isso implica, e agora já entrando mais de perto nessa nova configuração do capitalismo, a criação bem. Tem umas observações aqui técnicas. Mas, então, isso muda a forma como os estados capitalistas se organizam. É uma tendência a constituir estados fortes, polarizadores. Certo? No caso do capitalismo, os Estados Unidos têm que se transformar num Estado forte, em busca daquilo que nós falamos também aqui, em busca de uma acumulação primitiva, já que não estava produzindo mais-valia como eixo do sistema. O que é acumulação primitiva? É tomar posse de territórios estranhos, de riquezas estrangeiras, de fazer uma política militarizada por eixo, certo? Uma política externa de formação de blocos coesos, e o Brasil tinha que entrar nesse jogo. Ele tinha que escolher entre esse polo e o outro polo que estava se contrapondo a essa saída, que acreditava, de qualquer maneira, que não era possível nem necessário para botar uma economia para funcionar, um polo que baseasse, que contemplasse a distribuição de renda e não a miserabilização e a exploração profunda, superexploração, como quer e precisa o capitalismo ipsis literis. Então, do outro lado, você tem um outro bloco liderado por um país socialista, que propõe o socialismo como resposta às crises, não só essa, como todas as crises, certo? E é liderado aí com diferentes níveis de aproximação, é liderado pela China, certo? Agora, para onde foi o Brasil? Essa é a escolha, mas é uma escolha que Lula tinha feito. Quem é Lula? Surpreendeu, isso é fato, alguns por ingenuidade, por má formação e por oportunismo, certo? O caminho escolhido por Lula. Mas essa Assembleia mostrou isso, certo? Lula escolheu o Trump e acabou. Onde está Lula? Está do lado de Trump, no colo de Trump. Recebendo ordens de Trump. Podia ser Trump, antes era o Biden.
Podia ser o Bush, podia ser quem quer que Obama, seja. como foi o Obama também, né? Obama. Por quê? Porque Lula é e sempre foi capitalista. Certo? E sempre foi capitalista. Lula é capitalista. Ele já declarou sobre o meu governo, os empresários ganharam como nunca, o que ele quer é isso. A estratégia que Lula defende de crescimento econômico é a mesma, ela, guardado em pequenas diferenças, é a mesma aquela lá da origem da riqueza do homem, do Adam Smith, o livro foi publicado em 1770, por aí, na segunda década do século, da segunda metade do século XVIII, certo? Dizendo isso, vamos fazer dinheiro, vamos ganhar dinheiro, burguesia, que assim o mundo anda e melhora. E foi o que foi feito, né? Ou seja, a mão do mercado organiza. Só para fechar, André, o próprio ministro da Fazenda dele, o Haddad, falou isso há pouco tempo, né? Vamos aumentar o PIB. O que é aumentar o PIB? Aumentar o PIB e a burguesia ganhar mais. Exatamente. Você mede o PIB pelo que a burguesia ganhou, pela riqueza criada. E a riqueza criada no capitalismo vai para as mãos da burguesia. Me lembrei da metáfora do bolo, né, Léo? Do Delfim Neto, a metáfora do bolo na ditadura. Acaba sendo a mesma coisa. Então, algumas pessoas, como eu disse, André, se deixam iludir pelo palavreado de um espertalhão, sem dúvida, um espertalhão, que é esse senhor Lula. Ele é muito malandro, certo? Ele é obcecado pelo poder, certo? Eu não canso de repetir o que disse o Brizola sobre o Lula, com todas as críticas que se possa ter ao Brizola. Mas Brizola era um quadro político que tinha dignidade. Isso você não pode negar a Brizola. Certo? Embora o caminho equivocados, ele estava do lado dos trabalhadores. E ele falou, né? O Lula, pelo poder, pisa no pescoço da própria mãe. E é verdade. Ele comprovou tudo isso e tem comprovado, e cada dia comprova mais. Aí vamos continuar. Mas fala aí. Que a minha pergunta era em cima disso, Léo. É porque nós do MM5 caracterizamos o governo Lula como um governo de direita, pelos elementos fundamentais, né, fundantes, ou seja, é um governo porque ele é um governo que se propõe a garantir a reprodutibilidade da exploração capitalista, reivindica o Estado democrático de direito nessa perspectiva. Nós sabemos que Lula é capitalista, mas a minha pergunta para você, Léo, que pode ser pergunta de vários internautas aqui também, entre outras, eu acredito que você, claro, que vai falar sobre isso, perdoe se eu estiver antecipando, é assim, o Lula é capitalista desde o primeiro mandato, mas neste mandato em especial, agora nesse Lula 3, existe, fora esse plano de fundo, a postura dele de ser pró-capitalista, existe algum outro protagonismo que ele está apresentando no sentido de se subordinar e se tentar se credenciar ainda mais como um agente capitalista e pró-imperialista? Essa acho que é uma pergunta fundamental. O que há de novo nesse quadro é uma aproximação química, olha aí, uma aproximação de química de Lula, do PT, com os polos imperialistas, certo? Porque nessa nova formação de uma acumulação primitiva vai ser necessário uma concertação, né? Uma concertação mais estreita entre os países capitalistas. O que há de novo é que Lula senta no colo do Trump, nos braços, né? Como a gente fala, o Trump leva o Lula para onde quiser agora. Antes existia uma autonomia relativa. Eu insisto, quem quiser estudar, ver essa questão no Thalheimer, um marxista alemão, do início do século XX. Mas essa cooperação antagônica existe. Agora, esse antagonismo diminui
e a cooperação se aprofunda, certo? Eles se colam, daí, desgraçadamente, a correção da química, olha aí, química. Numa reação química, os dois elementos se transformam, né? Ou, sei lá, não é uma simples mistura com um determinante, né? Estudei isso no curso colegial, não sei se eu estou certo, no ginasial. Mas, então, na realidade, você tem uma reação química em que eles se interpenetram, estão mais próximos, se interpenetram. Daí, essa presença de uma referência ao libido, que é uma coisa bem, bem junta, né? A origem dessa palavra vem de vida, né? Libido tem uma origem eu acho que a palavra tem uma origem, eu não sei se é latina, mas passa pelo alemão. Leben significa vida, certo? Agora, as origens mais remotas eu não sei, eu gostaria até de estudar linguística, mas deixa para lá. Mas, então, é vida, certo? Ele passa a ter essa vida, daí essa expressão muito apropriada, certo? A essa nova relação que a gente chama de uma relação libidinosa no melhor sentido científico da palavra, marcada por essa atração dos libidos de Trump e Lula, do capitalismo norte-americano com o capitalismo brasileiro no quadro do capitalismo mundial, certo? Então, é disso que se trata. Agora, você faz uma pergunta que é definitiva, certo? Você abre o campo para a gente discutir uma questão definitiva, André. Essa questão de esquerda. O Lula, a partir de uma conceituação consensual imposta pelos meios de comunicação e pela academia burguesa, certo? E o Lula é a expressão dessa apropriação burra, por um lado, né? E, por outro lado, extremamente maldosa, esperta. Esperto não tem nada a ver com inteligência. Inteligência é você ter uma raiz etimológica, mas não vamos entrar aqui, significa você escolher entre as coisas, ter um espírito de julgamento sobre as coisas. E esperteza é aquele negócio, aquela malandragem, certo? É o que Lula é. É o que ele usa ao se dizer de esquerda. Lula não é de esquerda. Lula nunca foi de esquerda. É bom a gente deixar claro o que é esquerda, o que é direita. Aqui hoje, pelo menos vamos falar sobre isso, né? Sem aprofundar, porque não sei se teria condição teórica de aprofundar mais do que vamos falar, para dizer a verdade. Mas até onde se pode entender e ter um conhecimento mínimo da história da luta de classes e da teoria política e da teoria da sociologia política, que modestamente eu estudei, certo? Então você encontra o que é direita e o que é esquerda. Direita é quem defende a conservação do capitalismo do jeito que ele é. Certo? Nos seus, vejam bem, fundamentos materiais. Vou repetir. É de direita quem defende, propõe e legitima os fundamentos materiais do capitalismo. Quais são os dois pilares em que se sustenta, materiais, em que se sustenta o capitalismo? A propriedade privada dos meios de produção e um Estado capitalista, certo?
Quem não defende isso é de esquerda. Quem é de esquerda? Quem não defende a propriedade privada dos meios de produção e o Estado capitalista. Portanto, Lula, que defende a propriedade, desculpa ficar repetindo, mas precisa, a propriedade privada, ou seja, defende a exploração sobre os trabalhadores, o roubo do valor, um roubo garantido pelo Estado, aí entra o papel do Estado, garantido pelo Estado, o roubo do valor produzido pelos trabalhadores para a burguesia. Daí se chama Estado burguês. Lula defende isso, não é contra isso, ele é a favor disso. A favor disso. Então ele é de direita, assim como o PT, o PSOL em geral, o PSOL defende isso. Sim. Agora, esses são os fundamentos ideológicos, desculpem, materiais. Agora, existem os fundamentos ideológicos para você pensar. E é possível você ser de direita, certo? No campo material, coisas palpáveis, substantivas, certo? Que tem substância própria, certo? Independente de alguém ver ou deixar de ver. Ser de direita nesse campo, aí como tem muita gente, a maioria mesmo do PT, que tem uma posição fundada naqueles valores humanistas que brotaram, que surgiram no Renascimento, certo? Ou seja, valores humanistas em geral, respeito à pessoa humana, à dignidade, ser contra a tortura, ser contra a fome, ser coisa. Quem é de direita e não é contra, e é contra esses valores humanistas, é de extrema direita, porque ele é de direita na materialidade e é de direita na ideologia. É disso que se trata. Certo? É disso que se trata. Por isso que você encontra gente boa dentro do PT, mas que defende a propriedade privada, mas não é a favor da tortura. O fato é que quem embarca na canoa de defesa da propriedade privada, certo? E da exploração, certo? Sendo de direita, mas preserva algum valor humanista, essa pessoa, digamos, esse sistema que apregoa isso, defende, propõe isso, caminha para o apodrecimento e defender posições da extrema-direita. Isso, como, por exemplo, reprimir, esbofetear quem esteja protestando contra as aberrações do capitalismo, aquela miséria, quem estiver protestando. Tem gente que defende, não atrapalha, defende que a polícia meta porrada. Tem gente, certo, que defende que tem que matar o batedor de carteira, o menino que rouba um celular, e etc. e tal, que torture, etc. e tal. E é de esquerda. Mas ele vai perdendo, você entende? Isso não fica... Porque a condição material é que determina, no longo prazo, a condição intelectual. Se o sujeito defende a exploração, ele é humanista? Eu te pergunto. Quem defende a exploração é humanista? Não. No fundo, não é. Ele pode até achar, mas ideologicamente, certo? Ele é como diz Marx, a pessoa não sabe o que faz, mas faz. Isso. Certo? E aí vem dando, esse pessoal que acredita nisso e que é de esquerda, inicialmente, vai dando mostras de conciliação
com a exploração, certo? Uma atrás da outra. Mostras concretas. Isso que nós vimos na ONU é isso. Você viu Michel Temer de vice-presidente da Dilma. Olha se pode. Michel Temer é um larápio. Certo? Esse Alckmin, vice do Lula. Agora, só para citar dois casos, eu posso citar as relações de Lula com os dois canalhas da presidência da Câmara, o Lira e o Cunha. São relações também pornográficas. Certo? Também pornográficas. Então, você não pode deixar de observar o transcorrer da história. E essa marcha para o inferno é a marcha que percorre os partidos e pessoas, certo? Que defendem a propriedade privada, embora tenha a cabeça no céu e os pés no inferno. Né? É disso que se trata. Então é preciso. Lula não é de esquerda. Agora, ideologicamente, veja bem, Lula deixou de ser de esquerda. Porque há uma série de valores, você sabe que eu escrevi até um livro contra o gramscianismo, mas Gramsci falou a verdade, disse ele. A verdade é revolucionária. Eu acho que Gramsci está errado em 99,999% do que ele falou, mas nisso ele acertou. Lula, veja bem, aqueles princípios éticos, os princípios éticos, certo, que foram consolidaram, deram corpo àquela ruptura renascentista e inaugurou a modernidade, é contra a mentira. Lula é um mentiroso contumaz. É contra a esperteza. Lula é um espertalhão. É contra a manipulação. Para fazer os 10 pecados capitais aqui, ele pratica todos. Certo? Inclusive ligado à apropriação de coisas materiais. É de uma vaidade assim, uma coisa espantosa, certo? É pela uma desconsideração do semelhante que chega em níveis assim de semideuses, de um faraó, certo? Que se julgava um Deus, o representante de Deus na Terra, ou pelos absolutistas da Europa Ocidental. Então, pode-se dizer isso, que desconhece o seu semelhante. O humanista conhece o seu semelhante. Nesse sentido, você pode falar que Jesus, como dizia Engels, vou logo citando, ninguém me xingar, Jesus era humanista, cara. Se você procura as raízes histórico-filosóficas do pensamento cristão original, você vai encontrar. Lula nem cristão é. É um falsário. É um Judas. Certo? Então, isso tem que ser dito. Ele vem enganando o proletariado brasileiro há 6 décadas, sei lá. 5 décadas e meia, pelo menos, ele vem. Mas ele não é um fenômeno novo na história da luta de classes. Deixar isso claro. Uhum. Você teve... aqui na América Latina, você teve o Perón, você teve o Getúlio, você teve o Salinas Gortari, você teve esse tipo de populista que usava da miséria do proletariado para se promover, para usufruir do poder, para melhor servir à burguesia. Certo? É desses homens que estamos falando, dessa estirpe. Certo? Você vai encontrar também na Europa e o fascismo é isso. O fascismo tem bases sociais.
certo? O fascismo tem bases sociais, certo? Se Hitler servia ao proletariado, não, mas dizia estar servindo ao proletariado. O número de trabalhadores no Partido Nazista era maior do que no Partido Comunista, na Alemanha. Sempre foi maior. E o Partido Fascista de Mussolini teve mais gente do que o Partido Socialista como é que chama, da Itália, que era o maior partido então. Por aí você... Aliás, foi de onde o Mussolini saiu, né? Você sabe, né? Ele era do Partido Socialista da Itália. Sim. Então, a gente vai falando das coisas, é bom, de vez em quando a gente fala, olha, aconteceu isso estava na história assim, a gente trazer a história como testemunha, como exemplo, como concretização das nossas formulações. É disso que se trata. Sempre que qualquer coisa, qualquer conceito que a gente emite aqui, a gente puxa a história para comprovar ou não. Certo? Então, é disso que se trata. Então, vamos deixar bem claro. Lula é um homem de direita. O PT é um partido de direita, na sua materialidade. Na ideologia, pendura daqui, tem uns assim, tem outros assados, certo? Mas, no fundamental, no substantivo, na substância, na materialidade, que é o que determina o desenvolvimento de qualquer coisa, não é a ideia. Isso é os idealistas que acham. Mas a materialidade, ele é de direita. E serviu também, André, os discursos e as entrevistas coletivas que foram dadas serviram para mostrar, né, para a gente prestar atenção e, opa, o que é isso? Olha aí o indicador. O Lula, que fala defensor dos pobres e oprimidos, ele deu uma declaração, André, absolutamente absurda, impensável, certo? Na boca de qualquer pessoa minimamente decente. Minimamente decente. Ele chegou defendendo o que ele chama a volta do multilateralismo. Ele disse que depois da Segunda Guerra, quando prevaleceu o multilateralismo até agora, houve uma paz no mundo. Todo mundo vivia bem e em paz. Olha o que ele falou. Do final da Segunda Guerra até agora. Ou seja, ele desprezou olimpicamente os pobres do chamado Terceiro Mundo. Entre si, as grandes potências capitalistas realmente caminhou em paz. Porque na Primeira e na Segunda Guerra, as grandes potências, né, se bateram uma como as outras no campo militar, muito sério, morreu 50 milhões de pessoas, certo? Agora, morreram, né? Mas agora, disse Lula que não teve, não teve mais guerras, não teve nada. É lógico que não teve entre eles, porque se aprofundou a exploração sobre os de baixo, aprofundou a miséria dos de baixo, sobre os pobres. Será que Lula não sabe? Ele falou que vivemos uma paz desde a Segunda Guerra até agora. Será que Lula não sabe que logo no alvorecer do pós-Segunda Guerra, certo, foi praticado um genocídio contra os palestinos, ao qual os palestinos denominam de Nakba, certo? Que 1 milhão de palestinos foram mortos, 2 milhões foram mandados por um enorme campo de concentração chamado Gaza, e 2 milhões foram mandados para Cisjordânia, Síria, Líbano, etc., tirados de suas casas, etc. Lula não sabe disso.
ou pelo menos 1 milhão que morreu. Isso não é gente, isso é paz, certo? Ele não sabe disso. É muita sem-vergonhice, cara. É sem-vergonhice não conhecer a guerra do Vietnã. Será que ele não sabe que morreram 2 milhões de vietnamitas nessa guerra? Ele não sabe, ele esqueceu. Sim, porque ele não considera, no fundo, essas pessoas, gente, para ele é tudo massa de manobra que ele usa para manobrar. 2 milhões. Os 400 mil, foi mais de 500 mil, indonésios que foram assassinados, pendurados em árvores, em Jakarta e outras grandes cidades da Indonésia, no golpe de Suharto, em 1965, depois da Segunda Guerra. Certo? Ele não sabe disso, não sabe o que aconteceu no processo de independência do Congo, que milhões de pessoas, não sabe o que houve em Ruanda, em 94. Uns falam em 800 mil, da etnia Tutsi, outros falam em 2 milhões, é um número ainda meio complicado, causada pelo capitalismo que fez uma divisão étnica lá, fajuta, para preservar espaços políticos e econômicos. Bélgica. Muita coisa no mundo de errado você vai procurar na Bélgica, viu? Por isso que o francês não gosta muito de belga, mas essa é outra coisa. Você vai olhar na Índia, na criação do Paquistão, na independência da Índia, morreram 500 mil pessoas. Inglaterra separou artificialmente para poder salvar, pelo menos, a Índia. Separou os muçulmanos dos hindus, da religião hindu. E, nesse processo, certo? Ele é uma coisa, sem falar de Brasil, sem falar da Argentina, 40 mil mortos, sem falar do Chile de Pinochet, eu estou falando aqui perto da gente, sem falar da Guatemala de 54, de Jacobo Arbenz, sem falar de Honduras, sem falar de Nicarágua, sem falar de Salvador, sem falar de Costa Rica, sem falar do Panamá, que o capitalismo sempre atuou para dizimar milhares de pessoas e milhares de pessoas. Certo? Ele não falou da Argélia, da Guerra de Libertação da Argélia, em que se praticaram pela França as maiores torturas conhecidas, além de assassinato de mais de 200 mil pessoas. Certo? Então, Camboja, como é que chama aquele país ao lado de Camboja? Laos. O Laos, certo? Também teve guerrilhas duramente reprimidas. Foi quando se usou o tal napalm, que era para matar as pessoas queimadas vivas. Sim. Tem o célebre exemplo no Vietnã da aldeia de My Lai, no Vietnã. Isso. Foi massacrada, dizimada. Massacrada no ano de 69, certo? Isso é paz, senhor Lula. Isso é paz. Você está brincando, você está sendo cruel para com os de baixo, com as massas trabalhadoras, com os pobres, que você diz como defender. Que é uma coisa, Léo, é uma coisa inadmissível desconhecer essa paz dos cemitérios, que é a paz que o imperialismo sempre promoveu, exatamente, né? E aí você podia citar Angola, Moçambique, Estados Unidos financiaram a contra-revolução em Angola e Moçambique, no Congo, em Ruanda e Burundi, o nome é ali no centro-leste da África, certo? Mas é muitas milhões. Derrubaram, Léo, o líder de Burkina Faso, né? Thomas Sankara, né? Foi derrubado também. Thomas Sankara.
África do Sul, aquele regime abjeto que tinha na África do Sul desde sempre, aquela vergonha mundial do apartheid, aquilo é paz, Lula. Senhor Lula, presta atenção. Não seja covarde, não seja um serviçal abjeto do capitalismo e dos países ricos. Os pobres você não conta. Olha o que você falou. Quênia, o que houve com os Mau-Mau, a repressão, a revolta dos Mau-Mau no Quênia, nos anos 50. E daí por diante. Tem muitos aqui, viu, cara? Mas eu não vou. Não vou citar mais. E Brasil também, certo? Só para reforçar e repetir, o Brasil está aí também, viu? Nós perdemos camaradas e companheiros heróicos assassinados pelo imperialismo e pelos seus servidores da ditadura aqui. Lula esqueceu isso? Essa é a paz? É muita malandragem, é muita esperteza, é muita picaretagem. Eu acho que Lula você tem que usar uma adjetivação de acordo com ele. Ele é um picareta, é um batedor de carteira de rodoviária. Entende? Pessoa que fala uma coisa dessa, certo? E outras como diz, manifestações na entrevista coletiva que ele deu, etc. Sobre a Venezuela, olha só o que ele falou sobre a Venezuela, André. A Venezuela precisa de diálogo, de dialogar com fascista. Ele não sabe quem é Maria Corina e aquele Edmundo Imundo. Ele não sabe que gente é essa, a serviço de quem está essa gente, e ele manda dialogar com esses assassinos fascistas. Lula tem a dó, cara. Você presta atenção. Não faça isso. Esse seu desprezo é asqueroso. É asqueroso, certo? Para se dizer bonito, em uma das entrevistas, não, foi na fala dele, na abertura da Assembleia, certo? Que o Brasil é o primeiro a falar por tradição, sempre foi assim. E os Estados Unidos, segundo. Ele falou já na abertura que era contra o genocídio em Gaza em momento algum. Ele disse: quem é o autor desse genocídio? Pois é. Ele não disse o nome de Israel em momento algum. Então ele veio pousar de valentão quando ele podia ter rompido, como fez o presidente da Colômbia, Petro, ter rompido relações com Israel. Sim. Como já fez há algum tempo a Venezuela. Certo? Ele tinha interrompido relações depois de Gaza. Nada. Ele continua vendendo petróleo para Israel, azeitar seus aviões, certo? Para bombardear Gaza. E tem mais uma. Isso é preciso que todo mundo saiba. Tem mais uma. Por que ele apoia Israel? Por cima ele fala, eu sou contra o genocídio, não sei o quê. Agora, por baixo dos panos, ele apoia porque para ter o voto dos evangélicos, ele sabe dessa relação do evangelismo financeiro com Israel. Tem até um bairro no Rio de Janeiro que chama Israel, dominado pelo tráfico diz a companheira Madalena, né? A imprensa brasileira e a burguesia ficaram eufóricos com a declaração de Trump. Ficaram.
A imprensa brasileira, nós já dissemos aqui, só para responder com ele e concordar plenamente, devia ser abordado isso. O André falou rapidamente no início, né, André? E a imprensa é a imprensa mais suja do mundo. Certo? As outras não têm expressão, mas das que têm expressão, não tenha dúvida, é a mais suja, é a mais vendida, é a mais corrupta. Eu fui jornalista há 20 anos. Eu trabalhei nos grandes veículos do jornalismo impresso no Brasil no meu tempo. Então, posso dizer, certo? Posso dizer. É a mais suja. Então, voltando, companheira, o Brasil acaba, André, dando razão a um jornalista. Olha aí, quando aqui não tem nada de... O principal interesse dos Estados Unidos é frear uma maior aproximação do Brasil com a China. Eu acho que não é exatamente isso. Os Estados Unidos não tem esse poder hoje em dia, certo? Ele está pegando cacos, ele está pegando restos do seu império que está desmoronando. Ele está procurando aliados no nível político, diplomático e econômico mundial, certo? Ele sabe que ele já tem esse potencial de puxar o Brasil mais do que haja vista a questão da política aduaneira dele, das tarifas, certo? Quer dizer, a China não tem o poder e não quer impor tarifas, ele pode. Aí entra outra questão que nós temos que discutir, certo? Se o Brasil está interessado em outra opção que não seja Estados Unidos. Não está. Não está. Tanto é que o Brasil já tomou iniciativas de aproximação com outros países, por exemplo, Israel, e não com a Venezuela, porque o Brasil vetou a presença da Venezuela nos BRICS, companheira Madalena. Certo? Veja bem o que aconteceu. Certo? Então, eu acho que essa não é a preocupação. Depois a gente pode discutir maior, manda uma mensagem aí para nós, a gente responde por escrito, etc. Agora, como eu dizia, é um jornalista que a gente é de um veículo importante, né? Ele escreve para o UOL, agora entrou na TV UOL, ele sempre escreveu artigos na Folha, chamado Leonardo Sakamoto, de São Paulo. Ele falou que o Brasil é uma pornochanchada. Você tem que dar razão a ele. Ele é um cara decente. Muito boa definição. Vamos falar a verdade. O Leonardo Sakamoto é um cara decente, sério, certo? E ele falou, o Brasil é uma pornochanchada, e é o que acontece, certo? Olha para você ver se não é uma pornochanchada. Olha se não é uma pornochanchada. Esse projeto aí da dosimetria, chamado, que é para livrar a cara do Bolsonaro e seus asseclas criminosos, certo? Tirar as penas, etc. Você sabe quem está conduzindo esse processo? Michel Temer, um larápio conhecido, certo? Provado já. Aécio Neves, também conhecido, um malandro que desviou verbas públicas de proveito próprio. E Paulinho da Força, também processado por desviar verbas em projeto próprio. Paulinho da Força, que criou uma entidade sindical, uma central sindical, certo? Ou se apropriou, que ela foi criada por um quadro traidor antes, cujo nome eu esqueci agora. Mas, então, o Paulinho da Força também é um criminoso conhecido. Olha para você ver. Sabe que o autor do tal projeto de dosimetria?
O Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio e é também acusado de crimes de toda a natureza. Olha só a quadrilha que articula essa saída para Bolsonaro. Isso é um país sério. Eu nunca vi isso em lugar algum. É uma pornochanchada. E o governo acredita nisso. O Lula disse: para mim, se o Bolsonaro for condenado a 2... Lula disse isso. Há 2 ou 3 anos, eu acho que está bom. Ficam brincando com a população. Ficam burlando, certo? Isso é uma humilhação para com os trabalhadores, para quem acorda 3 horas da manhã para ir para o serviço e chega em casa 9 horas da noite, certo? Isso é uma vergonha, isso é uma sujeira praticada por sem vergonhas e sujos. Eu vou te falar uma coisa que eu vi hoje, eu preciso confirmar, mas eu não descarto, não. Eu vi na imprensa hoje, que quem está, um dos articuladores, uma pessoa, um brasileiro que tem acesso direto a Trump, que está articulando o encontro Lula-Trump, sabe quem é? Joesley Batista. Você lembra dele, André? Ele é um empresário, não sei qual empresa que ele é dono. Ele é dono de um enorme frigorífico do país. E ele, eu quero dizer que ele foi flagrado conversando com Michel Temer. Quando Michel Temer dizia, Michel Temer, eu estou dando dinheiro para esse e para aquele, que estava subornando gente, e o Temer falou: é preciso manter isso aí, viu? Você entendeu? É da quadrilha do Temer. Esse Joesley é o homem que está articulando esse encontro. Aí você vê, certo? Então, é preciso a gente voltar para a classe trabalhadora e fazer essas denúncias, e ir junto, participar das lutas, certo? E o ponto de partida, certo? O ponto de partida é uma autocrítica profunda. Eu ajudei a criar o PT, André, você provavelmente também. Sim. Eu ajudei a criar o PT, não sou um dos fundadores, como diz o povo. Mas no primeiro núcleo do PT, no Brasil, eu era membro desse núcleo, o núcleo dos jornalistas de São Paulo. Eu ajudei. Fiquei lá muito tempo. Quando foi? Eu já nem estava lá mais em São Paulo, já tinha me transferido para o Rio. Em 2002, Lula publica aquela tal carta aos brasileiros em que ele dizia que estava a serviço do capitalismo. Aí eu não saí sozinho, saí com alguns companheiros e fundamos uma pequena organização chamada Tendência Proletária do PT, Movimento por uma Tendência Proletária. Aí a vida seguiu. Mas então é disso que se trata, certo? Primeira coisa, uma autocrítica profunda de quem guarda alguma vergonha, alguma dignidade, uma autocrítica profunda de ter apoiado o PT. É o que eu faço formalmente. É isso. É isso. Obrigado, por hoje Léo. É só. Muito obrigado aí pelas considerações, camarada. Obrigado. Muito esclarecedoras, né? Essa análise de conjuntura a partir disso, também no fundo. Quero agradecer o suporte do Tiago Haddad, a participação da Madalena Pereira Santos e de outros que vieram assistir esse programa. Quero dizer que a gente tem um canal do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube. Peço àqueles que ainda não fizeram que se inscrevam nesse canal e ativem o sino lá para serem notificados das nossas postagens. Nós também temos uma conta de Instagram. Queria que o Tiago mostrasse aí a conta, Tiago. Isso. Nas quais vocês podem encontrar versões mais reduzidas
divididas em blocos, por temas, né, em blocos temáticos, sobre os vídeos dos nossos programas semanais. Na próxima quinta-feira, 19h30, mais um Conexão MM5, cujo tema, né, Léo, a gente não tem condição de... Do jeito que está, né, André? Não dá para com certeza. Nada. A cada dia ela muda, de manhã uma coisa, às vezes não precisa nem chegar a meio-dia, já muda, né? Então, já mudou. Esse é o problema. Esse é o problema. Muito boa noite, então, camarada. Boa noite a todos. Boa noite, camarada. Boa noite a todos.